Vamos para a palavra de Deus, abra sua Bíblia. Epístola aos Efésios. Nós queremos falar algo sobre viver em comunidade. Viver em comunhão. Comunidade, comunhão. Comunhão, koinonia. Amém? Quando nós vamos falar de um tema, nós temos que explicar que tema é esse. O que quer dizer viver em comunidade? Viver em comunidade é onde pessoas afins, ou seja, com o mesmo objetivo, com a mesma determinação, se reúnem juntas para crescerem na fé. Se nós temos um objetivo de nos reunirmos em comunidade, dentro da casa do Senhor, o objetivo é nós crescermos em fé. Quando nós olhamos para esse texto e para essa palavra, comunidade, nada mais é do que progredir, ou seja, ontem você estava de uma maneira, hoje você progrediu um pouquinho mais, e amanhã você vai progredir um pouquinho mais ainda na vida no Espírito, e isso é viver em comunidade. Quantas pessoas que acompanhamos, que vemos o crescimento dia após dia, mês após mês, ano após ano. O que é isso? É a pessoa que compreendeu em viver em comunidade, e junto com o seu irmão, está crescendo no Espírito. Efésios capítulo 4, verso 4, 5 e o 6. A palavra do Senhor nos diz assim: há um só corpo, um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus os chamou. Há um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos, e está em todos. Então, para nós entendermos esta manhã o que é viver em comunidade, nós temos que entender o que não é comunidade, o que não é viver em comunidade. Para que eu entenda o significado exato de estarmos reunidos em comunidade esta manhã, eu tenho que saber também o que não é comunidade, o que não é viver em comunidade. Comunidade, irmão, não é um aglomerado de pessoas. Isso não é viver em comunidade. Não é viver em comunidade um grupo que tem tarefas apenas. Eu me reúno e só tenho essas tarefas. Não. Viver em comunidade não é um grupo de pessoas que cultivam interesses pessoais. Isso não é viver em comunidade. E nos dias atuais em que vivemos, nós vemos pessoas que estão pensando só em si. Ontem mesmo, olhando o Facebook, depois de um 3-0 ali do Atlanta United, eu vi uma foto de uma pessoa desenhada caindo num precipício, e muitos assentados em cadeiras batendo foto daquele que estava caindo. A situação atual é esta: as pessoas estão ruindo e outras só estão assistindo. O viver em comunidade para muitos hoje foi esquecida. E eu entendo, irmão, que nós como cristãos, salvos, remidos pelo sangue do Senhor, nós temos que resgatar o que é viver em comunidade. Porque nos dias atuais, irmão, nós temos sim que vestir algo diferenciado e proteger a nossa comunidade. Lucas diz que a comunhão é um dos elementos principais para se viver em comunidade. A comunhão é uma das características que eu tenho que primar para viver em comunidade, porque lá em Atos 2:42, ele diz que todos perseveravam na doutrina e no ensino dos apóstolos. Não tem ninguém fora, todos estão reunidos. Então a comunhão, nós temos que resgatá-la para que todos nós juntos, diga comigo, juntos, possamos viver em comunhão e resgatar algo que porventura tenha se perdido. A palavra grega para comunhão é koinonia. Pastor, o que é isso? É compartilhar, é ter comum as coisas. O que eu tenho, o pastor Juarez tem, o que o pastor Juarez tem, a irmã Vera vai ter, e nós repartimos. Isso é viver em comunhão, isso é koinonia.
Pastor, mas como que eu posso viver em comunhão com essa irmã que é lá de Goiânia? Como é que eu posso viver com esse irmão que é lá do Rio Grande? Como é que eu posso viver em comunhão com essa pessoa que é lá do Maranhão? Como é que eu posso? Irmão, nós só poderemos viver em coinonia pela unção e a graça do Espírito Santo de Deus na igreja. Só Ele é capaz de criar uma atmosfera, e eu posso te aceitar e você me aceitar, e nós vivermos em comunidade, entre irmãos. Quantos pode dizer amém? Aí eu aceito o teu piqui, você aceita o meu chimarrão, eu aceito o teu banhar, você aceita. E assim nós vamos vivendo. É a ação do Espírito Santo de Deus na igreja que vai fazer com que eu e você vivamos em coinonia. E o escritor aos Efésios diz no capítulo 4 e o 3 assim: se esforce, faça todo esforço para você conservar o vínculo da paz, a unidade do Espírito. Ou seja, eu te aceito e eu vou fazer um esforço, Juarez. Eu vou me esforçar e eu vou aceitar os teus defeitos, e nós vamos viver em coinonia, nós vamos viver em comunidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 14:19, diz: por isso, por muita coisa boa, esforcemo-nos para promover entre eu e você a paz que excede todo entendimento. Quantos estão aqui esta manhã? Você pode olhar para esse irmão, só olhar. Não precisou dizer palavras. Segundo o texto base que lemos aqui, pastor, o que é que se estrutura? Qual é a estrutura base para se viver em comunidade? O apóstolo Paulo, quando escreve, ele fala pelo menos de 8 elementos. 8 elementos. Pastor, só vai falar de todos, se der tempo eu falo. Mas o apóstolo Paulo fala pelo menos de 8 elementos que são base da estruturação da comunidade cristã. Ele começa dizendo que há um só corpo. Nós somos compostos de um corpo só, e por causa da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós de Goiânia, Rio de Janeiro, Maranhão, Santa Catarina, Paraíba, seja onde, nós nos aceitamos, por causa que nós fomos enxertados, estamos num só corpo. Quantos podem dizer amém? Pastor, que corpo é esse? É o corpo dos crentes chamados. Só faz parte do corpo quem foi chamado, quem aceitou o Senhor, que foi regenerado pelo sangue, que faz parte da família. Esse faz parte do corpo. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que é ensinada nesse púlpito, ela não nos ensina sobre dependência, ela não nos ensina sobre autonomia. O que a Bíblia me ensina sobre a interdependência, ou seja, para mim viver, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. Agora fala para esse irmão que você olhou e diga para ele: eu preciso de você. Nós não conseguiremos viver isolados um dos outros. Pastor, mas ele tem defeito, mas eu preciso dele. Pastor, ela tem defeito, mas eu preciso dela. Eu não tenho condições de viver sozinho sem me relacionar. Eu tenho que ter relacionamento. Eu tenho que conhecer o irmão A. Eu tenho que conhecer o irmão B. É por isso que estamos num culto de Santa Ceia. Eu não posso viver, irmão. Nós não conseguimos viver e nem devemos viver como aquele pardal que está sozinho no telhado. Esta manhã eu te digo, filha, filho, venha para o ninho. No ninho é o melhor lugar. No ninho você tem aconchego, no ninho se tem proteção, no ninho você está guardado. Então sai do telhado e vem para o ninho.
Ah, eu não consigo me relacionar. Tu está sozinho, sentado, pegando chuva, vento e tempestade no telhado. Mas esta manhã, pela unção do Espírito, Ele te chama a vir para o ninho. O ninho é o melhor lugar. No ninho somos adestrados, no ninho somos cuidados, no ninho somos alimentados e protegidos. Então saia do telhado e venha para o ninho. Nós devemos sim constantemente sermos alimentados pelo poder do Espírito. E assim o é. O fato de estarmos aqui esta manhã de domingo é porque o Espírito de Deus impeliu as nossas vidas, nosso Espírito trabalhou em nós, nos motivou, preparamos, penteamos o que tinha de cabelo e o que não tinha, e viemos para a casa do Senhor bem arrumados. É Ele que nos impeliu pelo poder dEle, para que viéssemos reunir aqui esta manhã, e apresentarmos para Ele um culto de adoração. Você nem queria vir, mas foi o Espírito que te tocou, olha aí, ó. É o Espírito que te tocou. Irmão, se não for a ação e o poder do Espírito para agir em nós, para vivermos em comunidade, nós não viveríamos. Mas glórias a Deus, porque Ele enviou o seu Espírito, e o seu Espírito nos motiva, nos impulsiona a estarmos vivendo, irmão. O carisma que eu tenho que ter é o mesmo que você tem que ter. Ou seja, o carisma, o poder, a unção e a graça tem que ser a mesma sobre as nossas vidas. Nenhum de nós que aqui estamos esta manhã é capaz de produzir pelo menos um fruto do Espírito, se não for pelo poder dEle. Se o Espírito Santo de Deus não for com a tua vida, você não consegue produzir nada. Nenhuma ação humana, nenhuma atitude humana por si só conseguirá fazer algo espiritual se não for pela ajuda, pela unção, pela motivação, pela guia, pelo amparo, pela direção do Espírito. Por mais disciplinados que sejamos, sozinhos nós não conseguiremos vencer a oposição do diabo que se levanta contra nós. Nós só venceremos o poder das trevas pela unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou esperando você dar glória a Deus sobre as nossas vidas. Por mais intelectuais e talentosos que sejamos, nós não conseguimos desvendar as coisas do reino de Deus se não for pela ação do Espírito. Quem está aqui, diga amém. Pastor, mas eu fui treinado, eu sou formado. Nada adianta disso, se não for a ação do Espírito. E o apóstolo Paulo disse: eu não vim aqui persuadir ninguém com palavra humana, não. Eu não vim falar nada de mim mesmo. O que eu vim trazer é a palavra de Deus, que é poder para aquele que ouve. E quantos estão ouvindo aqui esta manhã? Isso é unção, é graça, é poder do Espírito através das nossas vidas nesta manhã. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, porque é Ele, diga comigo, é Ele. É Ele que nos levanta, é Ele que nos instrui, é Ele que nos faz recordar, é Ele que nos direciona, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos adverte. É o poder, por isso que nós somos um só corpo. Vocês do puxadinho aí podem dar um glória a Deus? Puxadinho está com dias contados. Qual outro elemento da comunidade? Uma só esperança. Eu vou te contar uma novidade se você ainda não descobriu. Você quer saber ou não? Todos que estão em Cristo teremos o mesmo fim. Não entendeu? Estamos falando de esperança, que é uma das bases de viver em comunidade. Quem está em Cristo tem um futuro junto. É por isso que você pode olhar para esse irmão, para essa irmã, aqui talvez hoje, você veja algum defeito,
mas na eternidade não tem defeito nenhum. Porque há um só corpo e uma só esperança. Ei, Deus tem planejado um futuro para você. Sou eu que sei o futuro que tenho sobre vós. E já foi citado esse texto, eu tenho na minha escrivaninha lá em casa. Eu tenho um quadro que diz Jeremias 29. Ele diz assim na tradução de hoje: só eu conheço o futuro que tenho sobre você. Um futuro de paz, de prosperidade, de esperança, não de desgraça. Uma esperança. Ei, você não está entendendo? Me ajuda a pregar. Você tem uma mão, tem duas, tem uma boca, tem uma língua. Então glorifique, exalte e bendiga o nome do Senhor, porque o poder do Espírito está aqui, porque nós somos só um corpo com uma só esperança. E é por isso, irmão, que a nossa esperança, ela não falha. Nós vivemos em esperança, Fernando. Ontem não deu, mas hoje dá. Se hoje não deu, amanhã eu vou conseguir. Vai, dia 16 de agosto está chegando. Quem ouve, entende o que eu falo. Nós vivemos em esperança. E é um dos fatores importantes, irmão. Eu quero te dizer uma coisa: se até hoje a nossa comunidade não está vivendo uma comunhão plena, amanhã vamos começar a viver. Você não entendeu? Se até hoje nós, como comunidade aqui nessa casa, não estamos vivendo em comunhão, hoje eu creio, por causa da esperança, que amanhã começaremos. Agora, se você declarar que começa hoje, dá um salto no teu lugar. Uma só esperança. Ei, um só corpo, uma só esperança e um só Senhor. Quase 30 anos que eu sirvo ao Senhor. E Ele tem sido o meu Senhor. Ele é o teu Senhor. Esse corpo tem um Senhor só. E a nossa comunhão está alicerçada em que eu e você temos um Senhor só. Só um Senhor. Estamos ligados, atados, enraizados, entrelaçados, abençoados, debaixo do senhorio do Senhor. Falhos e fracos, estamos debaixo desse senhorio. O Senhor, Ele é um só Senhor. Eu não faço de outra coisa o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Estamos debaixo da soberania desse Deus. Estamos sobre os propósitos desse Deus. Ainda que em Provérbios está escrito que muitos são os propósitos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que subsiste. É o propósito do Senhor que permanece. É o propósito do Senhor que vai fazer você prosperar. O teu pensamento, o teu projeto, ele é até bom, mas do Senhor é melhor, porque Ele é o teu Senhor. Eu tenho sido incomodado aos últimos dias, porque o Senhor vai sacudir-nos. Eu não tenho conseguido dormir direito. Eu tenho pensado, meditado de dia, de tarde, de noite. Minhas filhas perguntando: pai, o que o Senhor tem? Como é que o Senhor está? Porque o Senhor está me incomodando, o Senhor vai nos sacudir. E quando digo Deus vai nos sacudir, não sou aqui, é aí. Deus vai trabalhar em nós nesses dias. Você vai parar de viver uma vida cristã medíocre, porque o Espírito de Deus vai te mover.
jovem, meia idade, mais avançado, Deus vai te mover, porque nós somos só um corpo, com uma só esperança, que temos um só Senhor. Uma só fé. Se é um corpo só, é uma fé só, ou seja, uma mesma expectativa. E quando eu venho para a casa do Senhor, Miriam, eu venho com a mesma expectativa de sempre. O que é que o Senhor vai fazer? O que que o Espírito de Deus tem para fazer? Ei! Nós vamos ficar citando Hebreus aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Ou nós vamos entrar pelo campo da fé e vamos viver essa fé, que ela é viva. Vamos ter a mesma expectativa. Eu creio que você está entendendo a mensagem esta manhã, porque Deus está nos sacudindo e vai continuar nos sacudindo aqui. Esta manhã Deus nos desafia, irmão, a ver a vida, a ver a realidade da vida. Mas a realidade da vida não é o que nós estamos vendo, é aquilo que vai acontecer. Você veio aqui para ouvir uma palavra e Deus está falando com você esta manhã. Você não vai ver a realidade da vida como é que é para ver aí fora, não. Você vai ver pelo lado de dentro. Nós vamos começar a viver a mesma fé, viu, doutora Edna? Nós vamos viver a mesma fé. Deus falou algo forte essa semana para mim, e eu falei no Conexão e vou falar para você agora. Se nós estamos pregando e ouvindo para viver em comunidade, e se nós temos convicção e consciência que somos só um corpo, Deus falou para mim dizer para você, não é para pôr medo. Deus estará promovendo situações para que a igreja se levante e viva em comunidade. Deus vai colocar necessidade, Deus vai colocar situações negativas para ver o povo se levantar para ajudar aquele que está em dificuldade, seja financeira, espiritual, ou seja qual for. Você está entendendo? Pastor, o senhor colocou medo. Não, o Deus que fala é o Deus que cumpre, é o Deus que age, é o Deus que protege, é o Deus que orienta, é o Deus que sustenta. E Tiago diz assim para nós, que nós sejamos o quê? Praticantes da palavra, não só. Então se você está ouvindo e está vivenciando tempos de comunidade, é para você colocar em prática o que você está ouvindo. Então Deus vai promover. Pastor do céu, estou com medo, eu já sou medrosa e agora? Ei, não tenha medo. É Deus fazendo agir em nós a sua palavra. Que vale a pena se reunir aqui, pastor Osmar. Se nós não vamos trabalhar em cima da palavra. Se nós não vamos viver a palavra. Ei, uma só fé. Um só batismo. O que é batismo? Símbolo de conversão. Quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, a humanidade que nós tínhamos foi mudada. Nós somos cidadãos do céu. Nós vivemos numa mentalidade terrena, mas com o coração no céu. E o apóstolo Paulo diz, ei, se você está nele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ei, quem está em Cristo tem uma marca. Se eu aceitei, eu tenho em mim uma marca. Você tem em você uma marca. Existe um selo, irmão, de propriedade em você. Você é do Senhor. Um só batismo. Existe um pai que é pai de todos. Pastor, o que é isso? Irmão, se alegre, dá um sorriso. Sorri, irmão. Nós estamos sob o cuidado do mesmo Pai. Isso é lindo, irmão. E uma das coisas mais lindas do Evangelho, da vinda de Jesus, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai.
Você está entendendo a grandeza dessa mensagem nesta manhã? Deus é o Pai nosso. Nossa, pastor Osmar. Eu perdi meu pai com 18 anos, quando eu mais precisava dele. Quando eu estava abrochando para uma juventude, dei muita cabeçada. Mas o meu pai tinha os seus olhos sobre a minha vida. Se ele é pai, eu não tenho condições de escolher quem é meu irmão. A Bíblia diz que ele que atrai filhos para si. Eu não tenho como escolher quem é a minha irmã, porque é ele que atrai. Ele te atraiu com laços de ternura. Ele nos atraiu. E hoje nos assentamos à mesa. Ele é o nosso Pai. É o Pai que espera com o braço aberto. Um só corpo, irmão. Fomos trazidos de fora, do mundo para dentro. Ai, irmão. Se você entendesse e compreendesse a grandeza do Evangelho, você não precisava de um ministro estar te advertindo para adorar o Senhor. Você não precisava de alguém no microfone com a voz mais altiva te chamar a atenção para buscá-lo. Só quem passou por uma UTI, que ficou sem ar no Covid, só para quem passou por um acidente, olhou para trás e viu o carro amassado, mas o corpo inteiro. Só quem passou por perseguição, que passou por um câncer, que fez quimioterapia, que fez transplante de um rim, esse sim, esse conhece quem é o papai. Não espere você passar por isso. Ai, mas eu sinto muita graça do Senhor neste lugar. A igreja do Senhor, irmão, é uma instituição espiritual. E ela é constituída de pessoas que estão regeneradas por causa do mesmo Senhor, do mesmo batismo. E a unidade do corpo, irmão, só temos ela por causa de Cristo e da sua cruz. Eu não era para estar aqui. Você não era para estar aqui. Se somos de um corpo, quer dizer que nós estamos sobre o senhorio de um Senhor. Quer dizer que esse corpo tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça, é Ele que comanda, é Ele que coordena. Você faz parte desse corpo, ei, cadê você aqui? E o apóstolo Paulo dá a impressão que ele fez anatomia, né? Ele fala com tanta propriedade, ele fala de partes do corpo. Que a mão não pode ser o pé não pode ser a orelha, mas um depende do outro. A orelha precisa do dedinho mingo. Está entendendo? Eu preciso de você, Enoque. Ei, você precisa da irmã que está do teu lado, dessa irmã que está atrás de você. Você precisa, ainda que somos membros diferentes um do outro, eu preciso me interagir com ela. Eu preciso me relacionar, eu preciso abrir minha boca, eu preciso dar um sorriso, eu preciso perguntar quem é, eu preciso abraçar, eu preciso estar perguntando, conversando. Eu preciso ser assim uma pessoa extrovertida espiritualmente. Nós somos parte de um mesmo corpo. E hoje estamos num culto de Santa Ceia. Igreja, irmão, é lugar de encorajamento. Igreja é o lugar que você encoraja o teu irmão. Eu dei uma palavra lá no culto de conexão. Não acabou o culto, os irmãos já me procuraram. No outro dia. Pastor, se o senhor precisar, eu estou aqui. Pastor, é dinheiro. O que essa pessoa precisa? Pastor, conte comigo. O que precisar, irmão, isso é viver em comunidade. É um corpo só. É um irmão sentindo necessidade do outro e querendo ajudar. Está entendendo, irmão? Isso é viver em comunidade. E igreja é o lugar de encorajamento, é o lugar onde você dá uma palavra, e a palavra que você dá, ela tem tanto poder. É por isso que quem está na recepção tem que orar e jejuar, porque o sorriso na recepção já abre barreiras.
Sorriso, abraço. Você está entendendo, irmão? Ei, pessoas que são encorajadas, motivadas, elas vão ter um rendimento extraordinário. Chega para a tua régua e fala: guria, esse guria lá do sul, guria, que trabalho bom que tu faz, ainda que ela não faça, mas fala para ela, irmã, encoraja ela. Que trabalho, que perfeição. A dona até disse: como você limpou bem o countertop aqui. Você vai ver que a outra limpeza, essa menina, ela nem quer passar no McDonald's pegar aquele lanche lá. Uma palavra de encorajamento, irmão, encorajando as pessoas. Você vai ver que o rendimento dela é outro. Tem muita gente aqui, ou outras pessoas, que tem problemas, necessidades financeiras. Mas sabe o que mais conta do que dá dinheiro? Uma palavra, um abraço, um ombro, uma palavra de incentivo, um sorriso, irmão, uma conversa, só conversar, irmão. Eu fiz questão de anotar aqui, ó. Se cada membro estiver disposto a agir dessa maneira, nós alcançaremos a comunhão na igreja. Não se engane. Seja praticante, não só ouvinte. Nós precisamos recuperar o senso de comunidade. Só que isso não é para o meu benefício, é para o benefício da missão. Sabia que você tem uma missão? Se eu resgato a comunhão na minha comunidade, é por causa da missão. E o mais lindo, que a missão precisa da comunidade, e a comunidade precisa da missão. Pastor, mas qual é a missão? A missão é que eu e você fomos formados para fazer parte da família de Deus. Essa é a missão.